Olá pessoal, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. O meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre dilatação térmica. A dilatação térmica, ela ocorre a variação das dimensões de um corpo. Por que ocorre a variação dessas dimensões? Porque ocorre a variação na temperatura. A temperatura ela pode tanto aumentar quanto diminuir. O que seriam essas dimensões? Essas dimensões seriam a altura, a largura e o comprimento. Quando a gente falou que há um aumento ou uma diminuição na temperatura, o que ocorre? Se ocorre o aumento da temperatura, ocorre uma expansão do corpo, uma expansão. Se ocorre a diminuição da temperatura, vai ocorrer o quê? Uma contração. Então, esse corpo ele vai diminuir o seu tamanho. Na expansão, ele aumenta o seu tamanho e na compressão, ele diminui o seu tamanho. Estou falando de tamanho porque hoje nós vamos estudar, nesse momento aqui, a dilatação linear. A dilatação linear é aquela que ocorre a variação no seu comprimento. Então, eu tenho uma barrinha aqui no seu comprimento L0, que é chamado comprimento inicial, e essa barrinha aqui, que é a mesma, tá? Que ela vai ter, depois de um certo tempo, um comprimento final. O que acontece aqui? Nós sabemos que todo corpo ele é formado de quê? De moléculas. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou falar que esse corpo ele foi formado por 3 moléculazinhas. Então, vai formar aqui uma moléculazinha aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Certo? A distância que ele percorre daqui até aqui, supondo que os espaços estejam iguais, a distância que ele percorre daqui até aqui, eu vou chamar de Dzinho. Mas a dilatação ocorre o aumento ou a diminuição da temperatura. Se eu falar que ocorreu aqui um aumento de temperatura, ou seja, eu aqueci essa barra aqui, o que vai acontecer? Quando aumenta a temperatura, aumenta automaticamente a energia cinética, porque a temperatura ela é diretamente proporcional à energia cinética que nós já estudamos nas aulas anteriores. O que é energia cinética? Energia cinética é energia de movimento. O corpo, para ter energia cinética, ele tem que ter velocidade. Então se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, automaticamente vai aumentar o quê? A velocidade desse corpo. Bom, nós estudamos também que velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, se aumenta a velocidade de agitação das partículas, das moléculas que compõem esse corpo aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a distância entre elas, vai aumentar também o espaçamento. Então não aumenta o número de moléculas? Não, eu vou aumentar o espaçamento entre elas. Então agora, em vez de eu chamar aqui, ó, de Dzinho, eu vou falar que aqui é Dzão, aqui é Dzão, aqui é Dzão. Aqui ficou Dzinho, Dzinho e Dzinho. Então, aumentei a temperatura, aumentei a energia cinética. Por quê? Porque aumentou a velocidade dessas moléculas. Se aumenta a velocidade, aumenta a distância de separação entre elas, certo? Bom, na dilatação linear, nós trabalhamos com 3 fórmulas. A primeira fórmula que eu tenho é essa aqui, ΔL, que significa variação do comprimento. O que é essa variação do comprimento? Bom, ela tinha um comprimento inicial L0. Quando eu aumentei a temperatura, ela aumentou o espaçamento dessas moléculas, então ela dilatou, houve uma expansão desse corpo. Esse tamanho que aumentou aqui seria o quê? A variação no seu comprimento, é o tanto que ele aumentou. Então, se eu pegar aqui, dilatação linear, ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT. O ΔL é o quanto ele aumentou. O L0 era o seu tamanho inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material ele tem um coeficiente diferente, vai depender do que ele é feito, do material que ele é feito. E o ΔT é a variação de sua temperatura. A fórmula para calcular outra forma que nós temos é ΔL é igual a L, que é comprimento final, menos comprimento inicial. Quem que é o comprimento final de um corpo? Vamos analisar aqui, ó. Ele tinha um comprimento inicial L0. Aí ele aumentou a energia. Quando ele aumentou a energia, porque ele ganhou calor, o que aconteceu aqui? Ele dilatou. Então, quem foi esse comprimento final dele? Foi o tamanho que ele tinha, que era o L0, mais o tanto que ele aumentou, que é o ΔL. Então, por isso que eu peguei essa fórmula e escrevi de outra maneira. Quem que é o L? É o tamanho que ele tinha. Quem que é o comprimento final? É o tamanho que ele tinha, mais o tanto que ele aumentou. Uma outra fórmula que a gente tem para trabalhar é essa aqui. Comprimento final é igual a comprimento inicial,
1 mais alfa vezes ΔT. Trabalhar essa terceira fórmula é como se você tivesse pegado essa primeira e a segunda e unido as duas, certo? Então, trabalhar só essa ou trabalhar essas duas aqui, eu vou achar o mesmo valor, por exemplo, para comprimento final, tá? Graficamente, nós temos o seguinte, o gráfico da dilatação linear, ele é a variação do comprimento pela variação de temperatura. Então, se eu pegar aqui, aonde sai a reta é o comprimento inicial. Então, se eu pegar comprimento final menos comprimento inicial, eu tenho meu ΔL. Se eu pegar minha temperatura final menos minha temperatura inicial, eu tenho meu ΔT. Então, se eu tenho ΔL, tenho ΔT, eu tenho o comprimento inicial aqui, quem que está faltando achar? O alfa. Então, quer dizer que um gráfico de variação de comprimento por variação de temperatura, ele me determina o coeficiente de dilatação, certo? No nosso caso, como a gente está estudando a dilatação linear, é o coeficiente de dilatação linear. Porque nós temos no meio sólido, que a dilatação linear acontece no meio sólido, nós temos outros tipos de dilatação, que é a dilatação superficial, que ocorre em 2 dimensões, a dilatação volumétrica, que ocorre em 3 dimensões, ainda existe a dilatação dos líquidos, a dilatação anômala da água, certo? Mas esse é assunto para a próxima aula. Nós temos aqui a dilatação das lâminas bimetálicas. O que seria a dilatação das lâminas bimetálicas? Ah, professor, antes, olha aqui, o que é essa formulazinha? Eu peguei essa fórmula aqui e isolei, ó. Quando eu isolei o alfa, eu achei que alfa é ΔL dividido por L0 vezes ΔT. Então, o gráfico, ele me dá o alfa. Como que eu calculo? Com essa primeira fórmula. Isso aqui é nada mais, nada menos que pegar o alfa e isolar aqui, certo? As lâminas bimetálicas, a dilatação das lâminas bimetálicas, o que é isso aqui? Lâminas bimetálicas são 2 lâminas juntas, de materiais diferentes. Então, elas são feitas, elas são chumbadas aqui, né? Mas são feitas de materiais diferentes. Eu vou considerar aqui, antes desse corpo ganhar calor, dele aquecer, no caso. Se eu considerar aqui que eu tenho uma lâmina 1, uma lâmina 2, elas estão juntas. Mas essa parte aqui de alaranjada, ela é feita de um material diferente dessa lâmina de verde. Então, ela tem o mesmo comprimento inicial. O comprimento inicial da lâmina 1 vai ser igual ao comprimento inicial da lâmina 2. Só que o que nós temos aqui? Eu vou considerar que o alfa da lâmina 1 é maior que o alfa da lâmina 2. Toda vez, quando o alfa for maior, significa que ele vai dilatar mais. Quanto maior o alfa, maior é a dilatação. Ah, professor, então se é maior o alfa, maior a dilatação, se esse corpo aquece, ele ganha calor, olha só, nós temos o aquecimento aqui. Se a gente tem um aquecimento, a gente tem a variação de temperatura maior do que 0. O que vai acontecer? Se ele aquece, quem tem o maior alfa? Não é a lâmina alaranjada? Então, ela tende a dilatar mais. Se ela tende a dilatar mais, ela vai dilatando, então, de maneira que ela vai encurvar. Ela encurva para que lado? O encurvamento dela vai virar para a lâmina 2, porque tem um alfa menor. Nesse caso aqui, o L1, ele vai ficar maior do que o L2. E se fosse o resfriamento? Seria o contrário. Se fosse resfriamento, seria o inverso desse aqui. A lâmina ia encurvar para o lado contrário, certo? Vamos fazer agora alguns exercícios. Questão 2, Cavanha. Em uma construção, utiliza uma barra metálica de 5,4 metros quando a temperatura era de menos 13 graus Fahrenheit. Essa barra sofreu um aquecimento devido a um acidente onde foi aquecida até 375 graus Celsius. Sabendo que essa barra metálica tem coeficiente de dilatação linear médio igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine, letra A, a dilatação ocorrida no corpo. Letra B, o comprimento final do corpo. Bom, pessoal, então nessa questão número 2, ele nos deu os seguintes dados. Ele nos deu que nós tínhamos uma barra, o comprimento inicial dela era de 5,4 metros. Quando ela tinha essa temperatura, quando ela tinha esse comprimento, a temperatura dela inicial era menos 13 graus Fahrenheit. Só que essa barra, por algum motivo, ela sofreu um aquecimento, chegando a 375 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear desse material de 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, ele pede qual sua variação de comprimento. Então, se ele aumenta a temperatura, ele vai aumentar o seu comprimento. O que eu posso observar é que a temperatura inicial aqui está em Fahrenheit.
Então, eu tenho que transformar essa temperatura em Celsius. Nós vamos usar a formulazinha, ó. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Quero transformar esse valor em Celsius. Então, vou repetir. Tc sobre 5 é igual. Quanto que vale o Tf? Menos 13. Substituir. Então, fica menos 13, menos 32 dividido por 9. Tc sobre 5 vai ser igual. Menos 13 menos 32. Menos 45 dividido por 9. 45 por 5 não dá 5? 45 por 9 não dá 5? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 5. Então, fica Tc sobre 5 é igual menos 45 sobre 9, menos 5. Toda vez que eu tenho igualdade de fração, que aqui eu tenho 1, eu posso multiplicar cruzado. 1 vezes Tc, Tc. 5 menos 5, menos 25 graus Celsius. Então, a temperatura da barra, ela passou de menos 25 para 375. Então, qual que vai ser a variação de temperatura? Variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Então, a variação de temperatura vai ser a final, que é 375, menos da fórmula, menos 25 do número aqui, ó. Menos vezes menos, mais. 375 mais 25, 400 graus Celsius. Então, ela houve uma variação de temperatura, no caso aqui, de 400 graus Celsius. Bom, então o que acontece aqui? Ele pede, na verdade, a variação de comprimento. Então, a variação de comprimento é comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes o ΔT. Vamos observar se eu posso usar essa fórmula. O ΔL é que eu quero achar. Eu tenho o comprimento inicial, eu tenho o alfa e acabei de achar aqui a minha variação de temperatura. Ah, então encaixa, então eu posso usar. Só que para melhorar, para facilitar os cálculos, nós vamos pegar esse comprimento aqui que está em metros e vamos transformar em centímetros. Vai ficar 5,4 metros equivale a 540 centímetros. Então, fazendo aqui, eu tenho que ΔL vai ser 540, que é o comprimento inicial. O coeficiente é 5 vezes 10 a menos 6. E o ΔT nós achamos agora que é 400. O que eu fiz? 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Quando eu ando a vírgula do número para a direita, o expoente vai ficar negativo ou subtrair, né? Quando eu ando para a esquerda, ou o expoente fica positivo ou soma, né? Vamos colocar o número em potência de 10 aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, eu vou andar a vírgula. 1, 2. Coloquei meu número em notação. Então, fiquei 4 vezes 10. Andei para a direita. Então, ficou 1, 2 vírgulas. Então, elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, daí que vem esse 4 vezes 2 elevado ao quadrado. Quando eu pego a multiplicação, 540 vezes 5 vezes 4, dá 10.800. Menos 6 mais 2, eu tenho menos 4. Ah, professora, posso deixar em potência? Não, porque aqui na letra B ele quer calcular o comprimento final. E eu não posso pegar, somar número sem potência com número com potência. Então, eu vou ter que transformar isso aqui. Vou usar o mesmo procedimento. O que eu vou fazer aqui? Meu objetivo é sumir esse menos 4. Para sumir, então eu vou ter que somar mais 4 aqui, vou ter que adicionar. Menos 4 mais 4 vai dar 0. 10 elevado a 0 é 1, então não vai interferir. Então, se eu andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1, a última casa foi aqui. 1,08, esse zero aqui não interfere, né? Então, fica 1,08 centímetros. Então, quanto ele aumentou? Ele aumentou 1,08 centímetros. Na letra B, ele pede o comprimento final. Lembra quando eu fiz o desenho inicial? Eu falei que era o comprimento final? Era o tamanho da barra mais o tanto que ela aumentou. Então, é o tamanho da barra inicial mais o tanto que ela aumentou. O comprimento final, então, vai ser... Qual que era o tamanho da barra inicial? 540 centímetros. Qual que é o tanto ele aumentou? Qual o tanto ele aumentou? 1,08. 540 mais 1,08 vai dar 541,08 centímetros, certo? Vamos fazer mais um exercício. Questão 5. O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido, em função da temperatura. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é de 200 milímetros. A tabela ao lado mostra os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. Então, nós temos aí na tabela ao lado o coeficiente de alguns materiais. Aí ele pede, com base nesses dados, responda o que se pede. Letra A,
De que material o bastão é feito? Justifique a sua resposta com cálculos. Letra B. Qual é o comprimento do bastão a uma temperatura de 210 graus Celsius? Bom, então, de acordo com a leitura do exercício, nós temos o seguinte. Eu tenho um gráfico aqui, comprimento por temperatura. Quando eu pego aqui, eu tenho que o comprimento inicial desse bastão era de 200 milímetros. O comprimento final desse bastão chegou a 200,1 milímetros. A temperatura dele variou de 0 a 100 graus Celsius. Então, ele pede na letra A o coeficiente de dilatação linear. Por que eu coloquei aqui a 10 a menos 6? Porque lá na tabelinha ele está dando todos os valores na potência de 10 a menos 6. Então, a gente vai ter que fazer o nosso exercício, terminando ele com a potência de 10 a menos 6. Então, eu vou usar a fórmula ΔL é igual a L0, alfa vezes ΔT. Mas eu não quero achar, né, o alfa? Lembra quando eu expliquei gráfico? Eu falei que se a gente isolar essa variável aqui, o alfa vai ser ΔL dividido por L0 vezes ΔT, não é? Quem que é ΔL? É o comprimento final menos o inicial. Então, o ΔL é isso aqui, é o final menos o inicial. Então, eu coloquei final, 200,1, menos o inicial, 200. Quem que é o L0? Ah, o L0 ele me deu que é 200. Quem que é a variação de temperatura aqui, ó? A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, é o 100 menos o 0. Quando eu faço 200,1 menos 200, eu tenho 0,1. Dividido por 200 vezes 100 menos 0, 100. Então, aqui eu tenho 200 vezes 100. Então, eu vou ter que meu alfa vai ser igual a 0,1 dividido 200 vezes 100. Eu tenho aqui que vai ser 20 mil, não é? 2 vezes 1, 2, mais 4 zeros, eu tenho que vai ser 20 mil. Eu vou pegar esse número meu aqui e vou colocar todo ele em potência de 10. Então, se eu andar a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo, não vai? Então, vai ficar, andei uma casa para a direita. Andei uma casa. Então, ficou 1 vezes 10 a menos 1, porque eu andei uma casa. Dividido por, vou colocar isso aqui também em notação. Ficar maior do que 1 e menor do que 10, ó. Vou andar aqui, 1, 2, 3, 4. Mas eu andei 4 casas agora para a esquerda, então meu expoente vai ficar positivo. Então, ficou 1, 2, 3, 4, é 2 vezes 10 elevado à quarta. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, no caso aqui, ó, eu vou conservar a base 10, o que eu vou fazer? Ficou 1 vezes 10 a menos 1, então dividido por 2 vezes 10 à quarta. 1 dividido por 2 dá 0,5. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui o 4 está positivo? Eu passo ele para cima com o sinal inverso, sinal contrário. Então, se ele está mais, ele passa para cima, menos. Menos 1 com menos 4, menos 5. Acabou? Não, porque lá na tabelinha todos os valores estão em 10 a menos 6. Então, eu tenho que pegar esse 0,5 vezes 10 a menos 5 e transformar em 10 a menos 6. Ah, professora, para 10 a menos 6, se eu pegar menos 1 aqui, fica menos 5 com menos 1 dá menos 6. Ah, então eu tenho que pegar uma vírgula e andar. Sim. Para que lado? Se é negativo, eu tenho que andar a vírgula para a direita. Então, vai ficar aqui, ó, uma casa para a direita. Meu número, ele some o 0 aqui, vira 5, não é? Então, vai ficar 5. Menos 5 com menos 1, vezes 10 elevado, então, a menos 6. Achei minha resposta. Lá na tabela, eu olho lá, quem que tem um alfa 5 vezes 10 a menos 6? É o vidro pirex, então essa é a nossa resposta. Certo? Na letra B, ele pede o comprimento final, sim. Mas quando a temperatura é 210 graus. Na tabela aqui, no gráfico, nós temos que a temperatura chegou a 100. Ele quer achar aqui, ó, qual é o comprimento final aqui, quando essa variação... Qual é o comprimento final quando essa variação de temperatura chegar aqui no 210 graus Celsius? O que eu vou fazer? O ΔT, a maioria variação de temperatura, ela vai continuar final menos inicial. Ele não vai chegar até 210? Sim. De onde que ele iniciou? Do zero. Então, fica 210 menos zero, que é 210. Ah, se eu aplicar essa outra fórmula aqui, ó, vai ficar
comprimento final é igual a comprimento inicial, que multiplica 1 mais o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. O comprimento final é que eu quero achar. O meu L0, o comprimento inicial, é onde ele saiu? Então, é 200. É onde iniciou aqui o gráfico. Que multiplica 1 mais, quem que é o alfa? Nós achamos 5 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura, nós calculamos ela aqui novamente, 210. Para resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou repetir 200 vezes 1 mais, primeiro eu vou fazer essa multiplicação, ó. 5 vezes 210, 1050. Então, vou repetir a potência 10 a menos 6. 5 vezes 210, 1050 vezes 10 a menos 6. Estou repetindo a potência de 10. Mas para somar o número aqui, ó, para somar 1 mais 1050, eu não posso, porque um tem potência e o outro não tem. Então, vou ter que eliminar essa potência. Ah, professor, então eliminar essa potência e andar a vírgula do número? É. Então, vou pegar aqui, ó, 1050. Eu quero, se ele está 10 a menos 6, para assumir essa potência, eu vou ter que somar mais 6 casas. Mais 6 casas significa andar 6 vírgulas para onde? Para a direita. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zero aqui eu posso cancelar, então fica 0,00105. Então, ficou 0,00105. Ah, então 1050 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,00105. Ah, então agora eu posso somar? Posso. Então, vou pegar que o comprimento final vai ser 200 vezes 1 mais 0,00105. Fica 1,00105. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter que o meu comprimento final vai ser 200,21 milímetros. Por que milímetros? Que a unidade aqui no gráfico estava milímetros. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre dilatação linear. Até a próxima.